Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo teremos um relato enviado pelo Marcelo que aconteceu no Carnaval de Recife. Então fiquem agora com o relato do inscrito do canal A Hora do Além. Olá Feliciano, eu me chamo Marcelo, eu tenho 39 anos e vou contar um relato que aconteceu há 7 anos atrás. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas a minha família é de Recife. Os meus pais se conheceram lá, formaram família e vieram aqui para o Rio. Nós somos em 3 irmãos, uma mulher que é a mais velha, eu que sou o caçula e meu irmão do meio. Tudo aconteceu quando eu fui visitar a minha avó materna, que mora em Recife. Nessa época, eu estava de férias no trabalho. Eu sou policial militar aqui no Rio de Janeiro. A minha avó morava perto do centro da cidade, mas eu nunca tinha ido curtir o carnaval. Não dava certo de pegar férias e ir curtir o carnaval. Eu me lembro de ir quando era criança com os meus pais, mas na minha adolescência e depois que fiquei adulto, eu não voltei mais para ir ao carnaval. Eu sempre comentava para meus amigos como o carnaval de lá era bem falado, que era um dos melhores do Brasil. Tudo deu certo e eu peguei férias no carnaval daquele ano. Então combinamos que iríamos visitar a minha avó e depois curtir o carnaval. Nós fomos em 5 pessoas, eu e mais 4 amigos. 2 amigos que também são policiais militares assim como eu. E mais 2 amigos que eu conheci na faculdade e acabamos formando uma amizade. E sempre saíamos juntos nas noites aqui do Rio de Janeiro. A minha avó fazia um tempo que já não me via. Os meus irmãos vão mais frequentemente visitá-la, pois o emprego deles permite que em épocas festivas eles a visitem. Assim que chegamos na casa da minha avó, eu logo a abracei. Estava com muita saudade da minha avózinha. Ela não fez um café da manhã, e sim um banquete, de tanta coisa que tínhamos para comer. Então ela começou a contar algumas histórias da cidade, de quando ela era jovem, de quando os meus pais moravam lá e namoravam. Então combinamos que iríamos à praia, e à noite iríamos para o carnaval. Fomos para a praia, ficamos no horário do almoço, então voltamos à tarde para a casa da minha avó. Quando chegamos à noite na casa da minha avó, comentamos que iríamos para passar o carnaval já na primeira noite. Então a minha avó disse para termos cuidado, pois haviam assaltos e nós não conhecíamos bem a cidade. Então eu disse que ficaríamos tranquilos, pois além de mim, tínhamos mais 2 policiais militares. A minha avó nos disse que teríamos que realmente ter cuidado com os vivos, mas também com os mortos. Então ficamos curiosos e ela contou que para vir embora, teríamos que passar pela Cidade Velha. A Cidade Velha lá em Recife é bem conhecida. Ela disse que naquela época muitas pessoas estavam contando sobre visagens que viam naquele local. Ela disse que até uma vizinha que morava 2 ruas para baixo na ladeira da casa da minha avó, que ela havia passado por lá e havia visto coisas terríveis, e várias pessoas contavam que estavam avistando várias coisas assustadoras pelas madrugadas. Eu disse para minha avó que ficasse tranquila, pois dos 5 somente 2 bebiam. Eu e os outros 2 policiais militares não bebíamos. Não era nosso costume naquela época. Ela disse que se viéssemos na madrugada era para vir antes da meia-noite. Que se passasse desse horário era melhor dormirmos na praia e vir de manhã. Nós respeitamos muito o que minha avó nos passou. Então fomos caminhando pela noite, por volta de umas 7 horas. Já estava escuro. E passamos por essa cidade velha. Quem visitou ou quem mora em Recife sabe como é o local que eu estou dizendo. São ruas estreitas, com casas, casarões. Alguns são conservados, e alguns têm uma certa conservação, mas já estão abandonados. Passamos por ruas escuras e chegamos até o local. Começamos a curtir o carnaval. Foi tudo muito bom. Paqueramos bastante. Meus amigos ficaram com algumas garotas. Foi então que o tempo foi passando e foi batendo aquele cansaço. Então decidimos voltar. Já era por volta de umas 2 horas da madrugada. Viemos os 5 caminhando pela madrugada
Estávamos passando pela Cidade Velha. Estávamos ali, os 5 andando e conversando, quando de repente nós 5 começamos a escutar gritos. Então corremos para um local já escuro. Era como se fosse uma viela. Você não via nada. Era um local escuro e um pouco lá na frente tinha uma luz que era iluminada por um poste. Começamos a escutar como se alguém estivesse se recebendo tapas. Então nós vimos lá na frente. Era um homem que estava vestindo uma capa preta, um chapéu na cabeça. Parecia uma roupa de época. Esse homem estava acompanhado de um outro homem que tinha um chapéu na cabeça e usava roupas na cor marrom. Nós vimos que esses dois estavam agredindo um homem que estava caído no chão. Eles batiam muito no homem e jogavam o homem do outro lado da rua e arrastavam ele. Nenhum de nós, policiais, havia levado a arma, pois havíamos combinado que era um local perigoso para levar esse tipo de equipamento. Nós começamos a gritar para que os dois parassem de agredir o homem. O homem estava sem camisa, era como se fosse um escravo. Quando nós gritamos, aqueles homens continuaram de costas, mas pararam de bater no homem. O homem começava a respirar ofegante. Os meus amigos já foram xingando, falando que iriam quebrar os dois na porrada. Chegamos perto dos dois, só que quando aquele homem de capa preta virou para trás, nós não vimos um rosto de um homem. Aquilo parecia um demônio, monstruoso, com olhos vermelhos. Aquele outro homem de marrom continuou parado de costas e voltou a bater no homem novamente. Foi quando um dos meus amigos disse: "Você está preso." Eu não sabia se acreditava que estava vendo aquela feição daquele homem, se era alguma máscara de carnaval. Só que aquele homem começou a dar uma gargalhada. Meu Deus, que me arrepia até hoje. Foi então que aquele outro homem se virou para nós e nos olhou. Não dava para ver nada. Era como se fosse uma coisa preta. Não tinha rosto. Que quando eu vi aquele outro homem olhando, eu me tremi da cabeça aos pés. Foi então que todos começamos a nos olhar. Uns acreditavam que aquilo era fantasia, outros acreditavam que era coisa ruim. Uns pensavam que aquilo poderiam ser fantasias de carnaval, de algum bloco que estava por ali. Foi então que meu amigo tornou a gritar: "Parem de fazer o que vocês estão fazendo, agredindo o rapaz, deixem ele em paz." Foi então que o rapaz que estava sendo agredido deu um grito e ele sumiu na nossa frente. E aqueles dois continuavam nos encarando. Naquele momento eu nunca tinha desejado tanto ter levado a minha arma. Um dos meus amigos começou a orar um Pai Nosso e pediu para que acompanhássemos ele. Então nós 5 começamos a orar, e aqueles dois começaram a fazer barulhos assustadores. Aquele homem que não tinha rosto começou a gritar, mesmo não tendo boca. Saíam ruídos daquele rosto. Aquele homem da capa preta começou a rodar. Ele correu para a direção da parede e atravessou. O homem de marrom soltou um berro assustador e sumiu na nossa frente. Foi então que nós 5 saímos correndo. Ninguém ficou para trás. Nós chegamos na casa da minha avó e ela ainda estava acordada nos esperando. Isso já era quase 4 horas da manhã. Então a minha avó falou que tinha nos avisado de tudo o que acontecia na Cidade Velha. Que na quaresma ninguém passava naquele local. Nós voltamos para o carnaval nas 2 noites seguintes. Mas combinamos com o motorista do bairro, que era conhecido da minha avó, que ele iria nos levar e buscar de carro. Nós não queríamos mais passar de madrugada naquele local. Eu voltei mais 3 vezes lá em Recife para visitar a minha avó novamente, mas eu não voltei mais em época de carnaval. Cuidado nas noites de carnaval, principalmente se você for passar pela Cidade Velha em Recife. Quando alguém mais velho dizer alguma coisa para você, respeite. Pense que aquela pessoa está querendo o seu bem. Tenham cuidado nesse carnaval com os vivos. Cuidem dos seus pertences e zelem pela sua vida, mas cuidado também pelo sobrenatural. E como minha avó dizia, que os mortos saem também para aproveitar o carnaval. Assim como eu e meus amigos presenciamos aquilo,
você também pode presenciar algo assim. Agradeço Feliciano por compartilhar esse relato que aconteceu comigo. Já aconteceram outras coisas comigo durante a minha carreira na Polícia Militar. Logo enviarei mais relatos aqui para o canal. Obrigado, Feliciano. Deus abençoe você, sua família e todos que estão ouvindo esse meu relato. Muito obrigado, Marcelo, por compartilhar esse relato que aconteceu com você, com seus amigos. Eu deixei reservado esse relato aqui para contar no carnaval. E vocês, pessoal, o que vocês acham? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Quem seriam aqueles dois homens? Agradeço desde já a todos vocês, membros, inscritos do canal, amigos, vocês também que estão chegando hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias. Um ótimo final de carnaval para todos vocês. Até o próximo vídeo.